Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 120. Nós estamos começando uma nova série nessa noite. Nós estaremos nesse domingo, dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31, estaremos fazendo a exposição dos salmos que nós chamamos de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. O que nós queremos fazer com isso? Uma exposição sobre a nossa peregrinação baseado nesses salmos. Bem, nós entendemos, pelo que o autor de Hebreus diz, que nesse mundo nós somos peregrinos e forasteiros. A ideia que o autor de Hebreu dá é que nós estamos de passagem. Nós não vamos levar nada desse mundo, nós não vamos conseguir guardar nada desse mundo para o mundo por vir em Cristo Jesus. Então, como lidar com situações nesse mundo, onde nós somos simplesmente pessoas que estão de passagem, como se fosse um estrangeiro, alguém que está situado em um lugar, incluso num lugar, mas aquele lugar não nos pertence, não é nosso, nós não iremos levar nada desse lugar. Então, nós queremos fazer nessa série os salmos de romagem ou os salmos de peregrinação, fazendo uma exposição da nossa vida de peregrinação nesse mundo. Então, hoje nós estaremos começando com o salmo de número 120, que é um dos salmos de romagem ou um dos salmos de peregrinação. Diz assim o versículo 1: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de quê? De guerra. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, inspiração, clareza. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza a todo conhecimento nessa nova série, ó Deus, onde nós estaremos ouvindo a Tua palavra, trilhando sobre caminhos, ó Deus, que talvez já conhecemos, mas não sabemos como lidar. Nós te pedimos, ó Deus, que como peregrinos e estrangeiros nesse mundo, o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, em toda e qualquer situação que às vezes nos alcança nesse mundo. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho, acender o farol, ó Deus, aonde coisas estão obscuras, que nós possamos, ó Deus, aprender com esses salmos, os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, de como lidar com a vida, enquanto o Senhor ainda não voltou para buscar a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, a partir desse domingo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Amém. Salmos de romagem ou salmos de peregrinação são os salmos de número 120 ao salmo de número 134 da sua Bíblia e da minha Bíblia. Eles são como uma coletânea de salmos dentro dos salmos. É como algo que foi incluído dentro de um saltério, do saltério dos salmos, dentro de uma parte maior que quer dizer alguma coisa.
como o próprio nome diz, romagem, esses salmos eles eram entoados pelos peregrinos de Israel, quando eles se locomoviam, saíam, e quando eles se deslocavam de uma região para uma outra região. Esses salmos também são conhecidos como salmos de peregrinação, a ideia de alguém que está andando por uma terra que ele não conhece, que ele está se deslocando de um lugar para um outro lugar com o objetivo de alguma coisa. Então, esses salmos, eles são conhecidos dentro do saltério, dentro do livro de Salmos, como salmos de romagem ou salmos de peregrinação. A nação de Israel, ela tinha por costume de entoar esses salmos, de cantar esses salmos a caminho de Jerusalém para adorar a Deus no templo. Quando eles se deslocavam por algum motivo para Jerusalém, para a adoração a Deus no templo do Senhor, eles se deslocavam cantando esses salmos, eles se deslocavam entoando esses salmos que nós conhecemos hoje como salmos de romagem. A romagem ou a peregrinação é uma caminhada que pessoas fazem com um único objetivo. E qual é esse objetivo? Muitas das vezes, de visitar um lugar religioso, um lugar de adoração, um lugar de veneração. Isso nós podemos constatar no nosso país. Há um período no nosso país, geralmente, se eu não me engano, salvo algum engano, em setembro, que pessoas saem de vários lugares, da nossa nação para se encontrar num lugar chamado Nossa Senhora de Aparecida, para fazer esse período de romagem, de peregrinação. O interessante é que a lei de Moisés mandava que todo judeu, todos, sem exceção, independente da idade que ele tivesse, que ele fizesse pelo menos 3 vezes ao ano uma romagem, uma peregrinação para Jerusalém, com um único intuito. Qual era o intuito? De levar as suas ofertas, os seus sacrifícios para o templo de Jerusalém para adorar a Deus. E o interessante é que, quando chegava a época das festas judaicas, os judeus saíam em caravanas de todos os lugares aonde eles estavam na Palestina ou fora dela para cumprir essa lei de Moisés, que era a peregrinação, que era a romagem para Jerusalém. Eles caminhavam quase sempre levando animais para serem sacrificados. Os judeus, homens, levavam as suas famílias e muitas das vezes nessa romagem, dependendo de onde eles estavam, eles montavam as suas cabanas e dormiam dentro delas no deserto. Interessante, isso era um espetáculo que acontecia no mínimo 3 vezes no ano na região da Palestina. E o interessante é que durante essa caminhada eles cantavam alguma coisa. E o que eles cantavam? Eram esses salmos. Os salmos de romagem. Os salmos de número 120 ao salmo de número 134. E é por isso que esses salmos são chamados de salmos de romagem, salmos de peregrinação. Porque quando o povo ia se deslocando, eles se reportavam a esses salmos, cantando um por um, lembrando do que Deus tinha feito por eles. E o interessante é que nesses salmos, do número 120 ao número 134, se você tiver muito interesse, você pode ler na sua casa durante a semana, dentre esses salmos, 4 deles foram escritos por Davi. O salmo de número 122, o salmo de número 124, o salmo de número 131 e o salmo de número 134. O salmo de número 127 foi escrito pelo seu filho, Salomão.
Só que, dentre esses salmos todos, que são 15, ainda existem 10 salmos que não existe autoria, são autores anônimos. Ninguém conseguiu chegar a uma conclusão de quem tinha escrito esses outros salmos. O interessante é que esses 15 salmos, eles representam diversos sentimentos do povo judeu. Esses salmos, eles falam sobre a esperança que havia sobre o judeu. Esses salmos falam sobre a tristeza que por vezes eles passavam, o sofrimento, a alegria, a dor, a vingança, o arrependimento, a consciência que eles tinham sobre a questão da queda pelo pecado, o arrependimento do pecado, a conciliação com Deus e várias outras coisas. O interessante é que esses salmos de romagem tinha a tendência de fazer com que a mente do judeu se reportasse a essas coisas. A confiança em Deus, os momentos de tristeza que havia sobre o coração deles, os momentos de alegria, de sofrimento, a queda pelo pecado, a reconciliação em Deus, o arrependimento do pecado. Esses salmos, eles expressam todos os sentimentos que nós humanos, caídos pelo pecado e redimidos pela graça de Deus, experimentamos aqui nesse mundo. Por vezes nós estamos alegres, por vezes estamos tristes, às vezes sofremos, às vezes estamos muito felizes. Por vezes nós percebemos que o pecado nos leva a uma queda, por vezes nós nos arrependemos desse pecado, somos reconciliados com Deus. Então, esses 15 salmos, eles têm essa tendência de fazer com que a mente daquele que esteja lendo, entoando, se volte para Deus com essa consciência de certeza que existe um Deus que nos alegra, de um Deus que mostra que existem coisas que doem em nós, que existem coisas que nos faz também sofrer. E o interessante é que o tema central desses salmos é que eles nos orientam a uma coisa interessante: a buscarmos a Deus em todos os momentos da vida, quando essas coisas nos alcançam. Dor, sofrimento, alegria, arrependimento, conciliação que nós precisamos com alguém e com Deus, talvez um momento que nós achamos que devemos nos vingar, mas esses salmos nos reportam a Deus para que nós possamos nos voltar a Deus nessas situações. E o interessante é que essas coisas nos alcançam na medida que nós estamos peregrinando nesse mundo. Na medida que nós estamos nesse processo de fazermos a nossa romagem até a terra prometida que Deus nos deu. Todos nós estamos passando por esse lugar, nós não seremos eternos aqui, e por vezes nós lidamos com sofrimento, com dor, com alegria, com a consciência da nossa queda por causa do pecado, com a consciência que nós precisamos de nos arrepender, porque somos pecadores, que precisamos de ter conciliação com Deus. Nós somos romeiros nesse mundo. Muito embora existam pessoas que não veem dessa maneira, não veem dessa forma, e vivem e fazem da sua vida nesse mundo como se nada fosse acontecer, como a vida nesse mundo fosse algo eterno. São pessoas que não conseguem enxergar mais além do que a realidade presente. Então, os salmos de romagem, ele tem essa condição de fazer com que a nossa mente se volte a Deus, sabendo que nós precisamos de Deus para saber como lidar com o sofrimento, com a dor, com a alegria, com a consequência do pecado, que é a queda, com a necessidade do arrependimento. A primeira pergunta que nos chega à nossa mente nessa noite é o seguinte: bem, o que o salmista vê nesse salmo de número 120? O que ele aprende com Deus
nesse salmo ao ponto dele expor isso para nós nessa noite, de como nós podemos lidar com situações como peregrinos nesse mundo, como alguém que está só de passagem, como alguém que está fazendo um processo de romagem, saindo de um lugar com a expectativa de chegar num outro lugar em que foi nos prometido. Bem, vamos ler novamente o salmo para que ele esteja vivo em nossa mente e nós possamos entender muito bem. Bem, diz assim o versículo 1: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. E o salmista diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O que o salmista ele percebe nisso? O que ele está dizendo? O salmista ele estava dizendo que ele vive no meio de pessoas hostis, de pessoas que está naquele ambiente que talvez ele até conheça, mas o comportamento dessas pessoas é um comportamento hostil para ele. Que essas pessoas tentam contra a sua vida, que essas pessoas estão trazendo sobre a vida dele mentiras, estão usando de lábios mentirosos e língua traiçoeira. Então, o que o salmista faz? Ele clama a Deus e pede para que Deus o liberte desse ambiente, desse lugar onde ele está, daqueles que têm lábios mentirosos, que são enganadores, e Deus o responde. Versículo 1, ele diz: Eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Mas só que tem um problema. A resposta de Deus não vem na medida do que o salmista espera. Alguém que está clamando a Deus, dizendo: Senhor, livra-me, porque eu estou angustiado. Senhor, eu clamo a Ti, e eu sei que o Senhor me responde, então me livra, porque existe uma angústia em meu coração, e a expectativa de quem ora assim é: bem, então Deus vai me pegar e vai me tirar desse lugar. Só que a resposta que Deus dá ao salmista não é essa. Deus, em vez de tirar o salmista do meio de pessoas de lábios mentirosos e traidores, Deus faz com que o salmista olhe para aquela situação de uma forma diferente. Interessante, porque talvez o que esteja acontecendo com o salmista é aquilo que Jesus ora a Deus no tocante às nossas vidas quando ele volta ao Pai. Qual é a oração do Senhor? Senhor, eles não fazem parte desse mundo como eu também não faço, mas eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que os livre do mal. A oração do salmista era: Senhor, isso está me causando angústia, isso está me causando um certo desconforto. Senhor, me livra da mão dessas pessoas que têm lábios mentirosos e língua traiçoeira. E o grande problema é que a resposta de Deus para ele não é: tudo bem, ô salmista, então eu vou te tirar daí, não. A resposta de Deus é: bem, você vai ficar aí, mas você vai entender, você vai olhar, você vai saber como lidar de uma forma diferente. É a mesma oração que Jesus faz. Pai, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Eu não peço que o Senhor os tire desse mundo agora, mas que o Senhor os livre do mal.
Então tem uma maneira de como nós vivermos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, sabendo lidar com situações de dor, de sofrimento, de angústia, de queda pelo pecado, de arrependimento do pecado, sem que Deus nos saque, mas de uma maneira que nós possamos olhar e entender de uma forma diferente. Eu acredito que esses salmos, eles se aplicam a cada um de nós, e que pelo menos alguns de nós já passamos pela mesma situação que o salmista está passando. Se você é uma pessoa que percebe muito bem aquilo que você lê, qual é o grande problema que o salmista está passando aqui? Havia pessoas que estavam o quê? Caluniando. Olha o que diz o versículo 2. Ele diz: Senhor, livra-me de lábios mentirosos e de língua traiçoeira. Era isso que ele estava indignado. Havia pessoas que estavam levantando um falso testemunho sobre ele. Havia pessoas que estavam mentindo, caluniando, trazendo injúrias, usando de blasfêmia sobre a vida do salmista. O interessante é que isso se aplica sobre nós. Quantas vezes pessoas talvez não digam mentiras sobre nós, levantam falsos testemunhos, pessoas que caluniam, nos ofendem, e a pergunta é: como nós devemos lidar com essa situação, sabendo que nós não fazemos parte desse mundo? Sabendo que a nossa resposta para isso não deve ser a mesma resposta que pessoas dariam uma vez que não são cristãs. A angústia do coração do salmista é esse: Senhor, eu clamo pelo Senhor da minha angústia, e eu sei que o Senhor me responde. E qual era a angústia do salmista? É que havia pessoas de lábios mentirosos e de língua traiçoeira, falando toda inverdade sobre ele. Então, talvez o salmista hoje, nessa noite, nos ensine como lidar com pessoas que levantam mentira contra nós, com toda sorte de inverdade, de calúnia e de defamação. Bem, em primeiro lugar, o versículo 2 diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua, o quê? Traiçoeira. O interessante é que o versículo 2 revela o que estava trazendo angústia sobre o coração do salmista. Havia pessoas que estavam mentindo sobre ele. Provavelmente pessoas que estavam detonando o seu nome, caluniando, injuriando, espalhando mentiras ao seu respeito. Isso que estava causando angústia sobre o coração dele. Os versículos 6 e 7, ele diz assim: tenho vivido tempo demais entre os que o quê? Odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de quê? O interessante é que essas pessoas não queriam paz com ele. Na verdade, queriam polêmica. Queriam motivos para levantarem falso testemunho, calúnia, injúria. Talvez você esteja passando por isso ou já tenha passado por isso. Pessoas levantando coisas que de fato você nunca fez, que você nunca se comportou daquela maneira, daquele momento, e talvez você esteja buscando paz com essas pessoas e as pessoas não querem, você tenta trégua, mas as pessoas querem o quê? Guerra. O versículo 2, ele levanta uma oração para o Senhor. Ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua traiçoeira. Ele pede para que o Senhor os livre, tanto da língua traiçoeira, ou da língua enganadora, ou dos lábios mentirosos. Os seus inimigos tinham caluniado o salmista sem misericórdia nenhuma. Talvez você já tenha passado por isso.
Você nunca fez nada, mas alguém se levanta dizendo, o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha, o fulano é assim, assim, e você não é dessa maneira. O salmista, ele se vê naquela situação em que ele é o alvo de calúnia, falsidade, bajulação falsa, mentira. Ele está nessa situação terrível e isso está causando nele uma angústia terrível. É por isso que ele diz no versículo 1, Senhor, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. E o que é que estava angustiando o salmista? As línguas traiçoeiras e os lábios, o quê? Mentirosos. Isso era um peso sobre o coração dele. Isso causava grande angústia. E o interessante é que essa palavra angústia, no original, ela quer dizer alguém que está enjaulado, alguém que está encurralado, sem saída. Isso causava um peso no coração dele, como se ele se sentisse preso, sem poder fazer nada, encurralado, vendo pessoas levantando falso sobre ele, fazendo bajulações não verdadeiras, trazendo sobre ele um peso, mentindo, acusando, e isso angustiava, ao ponto de, no original, ser uma palavra como alguém enjaulado, encurralado. Eu não sei se você já se sentiu assim. Quando em alguma situação, alguém trazendo inverdades sobre a sua vida, aquilo que não é verdadeiro, calúnia, apontando, defamando, e você sabe que aquilo não é verdadeiro, e você se sente preso, enjaulado, encurralado, talvez pensando em fazer alguma coisa, mas dizendo, mãe, mas eu não posso responder dessa forma, eu não posso pensar assim. As mentiras e calúnias estavam aumentando ao ponto de isso pressionar o salmista, de causar uma angústia tremenda sobre o coração dele. A pergunta que nós nos fazemos também é, como é que ele reage a isso? Qual é a resposta que ele dá para esses que estão caluniando, defamando, levantando todo tipo de falso, mostrando coisas que de fato ele nunca fez e o que ele também não é? A pergunta é, como o salmista reage? Versículo 1. A reação dele é, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. O interessante é que o clamor, ele é um pedido fervoroso, intenso. O clamor é um pedido de socorro a Deus. Isso demonstra a humildade e a dependência de Deus que o salmista tinha. É um grito de socorro de alguém que sente a angústia da alma. Ele não olha para aqueles que estão defamando, falando mentira, levantando vários falsos, e ele está lá tentando resolver, dizendo, olha, por que você está falando isso para mim? O salmista, ele se volta a Deus e ele clama a Deus, ele pondera a Deus em oração, ele fervorosamente, intensamente, ele pede socorro a Deus. Qual é a segunda coisa que o salmista faz? Como é que ele age? Como é que ele reage a isso? O versículo 2 diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Essa palavra, Senhor, no original, é a mesma palavra que Deus se apresenta ao povo lá no livro de Êxodo, quando ele diz, eu sou o que sou. Era para esse nome, ou nesse nome, que o salmista estava invocando piedosamente e fervorosamente Deus. Ele sabia que essas situações de calúnia, de defama, não era simplesmente resolver com o seu próprio braço, com a sua disposição, mas ele deveria buscar ao Deus do pacto da aliança, o mesmo Deus que se apresentou ao seu povo, era o mesmo Deus que poderia cuidar disso. Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar que nós não fazemos parte desse mundo, não pertencemos a esse mundo? Que a maneira que nós devemos de tratar coisas que nos alcançam nesse mundo não é da mesma maneira que pessoas tratam, que nós não devemos pagar com a mesma moeda, que quando nós sabemos que alguém está levantando um falso contra nós, nós não devemos dizer assim, peraí, eu vou lá tirar satisfação. O salmista, ele diz, eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor que pode me responder, ao Deus da aliança, ao Deus que cuidou dos meus antepassados. Terceira coisa que o salmista faz, ele clama a Deus na sua angústia. Interessante. Nem todos fazem isto quando estão angustiados. Nem todos buscam a Deus quando existe alguma coisa que está apertando, como se estivesse numa jaula, encurralado por causa de alguma coisa. Quase sempre, quando pessoas estão angustiadas, elas têm algumas decisões como blasfemam contra Deus, questionam a Deus. Deus, por que estão fazendo isso comigo? Perguntam para Deus, Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por vezes abandonam a Deus, endurecem o seu coração e não poucas vezes se afundam no pecado mais e mais. Mas o interessante é que esse homem, o salmista, ele busca a Deus na sua angústia. Nos momentos em que pessoas estão levantando falso contra ele. Pessoas que estavam usando de lábios mentirosos e língua traiçoeira. Ele clama ao Senhor. Ele busca ao Senhor. E o que ele pede para o Senhor? Versículo 2 diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua o quê? Traiçoeira. Ele pede para que Deus elimine, para que Deus mande para bem longe aqueles que estavam falando mentira sobre ele, que estavam defamando a sua vida. Isso é interessante, irmãos, porque geralmente essa é a oração que nós fazemos quando nós estamos em aperto. Lembra o próprio Senhor Jesus? Quando ele está a alguns minutos de ser crucificado, qual é a oração que ele faz a Deus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Essa é a tendência que nós temos quando nós nos sentimos apertados, angustiados. Nós fazemos como o salmista: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira, assim como Jesus fez. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso lembra também a oração que Paulo faz quando o Senhor permite que um espinho na carne dele seja colocado, não algo literal, mas algo figurado. E o que diz lá em Coríntios? Que por 3 vezes ele ora ao Senhor para que o Senhor o quê? Tire aquele espinho. Essa é a oração mais natural que nós fazemos quando nós estamos em aperto, em angústia. Nós pedimos para que Deus nos tire daquela situação. Nós pedimos que Deus tire a causa do sofrimento, que Deus talvez resolva o problema do casamento, da saúde, o problema financeiro, tantos outros. Geralmente oramos assim: Senhor, tira do meu caminho essa pessoa. Senhor, livra-me do mal que essa pessoa é. Essa é a oração que o salmista faz. Quando ele se sente angustiado, quando ele percebe que existem pessoas com lábios mentirosos, com língua traiçoeira, levantando falso contra ele, ele faz uma oração pedindo para que o Senhor tire essas pessoas da vida dele. Isso é algo normal. É a primeira reação que nós temos. Mas só que
a partir do versículo 3 e 4, nós vemos que Deus não atendeu o pedido do salmista da forma que ele queria. O versículo 2 é a oração que ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O interessante é que alguns comentaristas não conseguiram, assim, descrever muito bem o versículo 2 para o 3, mas alguns creem, eu acredito nessa linha, que o versículo 3 é uma resposta da consciência do salmista em Deus, uma vez que ele é um peregrino e buscando em Deus como lidar com as situações da vida. Alguns comentaristas dizem que o versículo 3 é como se uma resposta de Deus na sua consciência, de como ele deveria lidar com essas coisas. Então, o versículo 3 diz assim: o que ele lhe dará? A pergunta que o salmista está fazendo é de uma consciência em Deus. Bem, se existem pessoas que usam lábios mentirosos e língua traiçoeira, a pergunta do salmista, e a resposta também está dentro dele, é a seguinte: bem, Deus, se existem pessoas assim, a pergunta que eu lhe faço é: o que o Senhor dará para essas pessoas? É isso que ele está fazendo no versículo 3. O que ele lhe dará? A outra pergunta é: bem, não só o que Deus dará a essas pessoas, mas como ele, Deus, lhe retribuirá, ó língua, o quê? Enganadora. Trocando em miúdos, a pergunta do salmista a Deus, numa consciência de Deus com ele, é a seguinte: o que esse povo ganhará com o que eles estão fazendo, Deus? Me caluniando, levantando todo tipo de falso, mentindo sobre a minha vida, me injuriando, falando aquilo que eu não tenho feito. A pergunta do salmista para Deus é: o que esse povo ganhará com o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo? A outra pergunta talvez fosse mais ou menos assim: o que acontecerá com eles, Deus? Eu sei que o Senhor é o Senhor, o eu sou, o Deus em que eu devo buscar. Então a minha pergunta é: o que acontecerá com esses que estão me caluniando? A outra pergunta, talvez do salmista, fosse: Senhor, o que é que o Senhor fará com eles? É eles que estão me caluniando, é eles que estão levantando todo tipo de falso. Como peregrino, eu quero buscar no Senhor o que fazer. Como alguém que está num processo de romagem, saindo de um lugar para chegar no outro, que é o nosso maior objetivo, como eu vou lidar com isso? Se eu não tivesse com a minha consciência no Senhor, eu já saberia. Eu iria chamar esse camarada ou essa pessoa e ia falar: vem cá, por que você está falando isso? Mas agora, como um peregrino, como um forasteiro, a pergunta que eu faço para o Senhor é: o que o Senhor, não eu, mas o que o Senhor fará com essas pessoas? A pergunta que eu faço ao Senhor é: o que acontecerá com eles? Porque eles não estão simplesmente me defamando, mas estão defamando o Senhor. A pergunta que eu faço é: o que o Senhor fará? Como é que o Senhor vai agir? Bem, o versículo 4 é a resposta. A resposta, mais ou menos, Deus dá usando algumas figuras. Diz assim o versículo 4: Ele, o Senhor, letra maior, né, o Ele a castigará com o quê? Com flechas afiadas de quem? Do guerreiro, e com brasas incandescentes de... A resposta que vem na mente do salmista são duas figuras. A primeira figura é a flecha. A segunda figura é o quê? A brasa, né? A primeira figura, o guerreiro, ele usava uma das armas muito própria naquela época, que eram as flechas.
E quando essas flechas eram atiradas cuidadosamente sobre o alvo que deveria ser acertado, elas se tornavam mortais. Todo guerreiro, ele afiava muito bem a ponta da flecha, para quando ele mirasse em alguém e lançasse a flecha, quando acertada no alvo que deveria ser, elas se tornavam mortais. Por que essa resposta está vindo sobre a mente do salmista? A língua enganadora e os lábios mentirosos, eles são como setas, irmãos, que lançadas, elas por vezes atingem o coração de pessoas de uma forma, causando um grande mal, angústia, dor e sentimentos. O salmista, ele tem um entendimento que Deus faria a mesma coisa com aqueles que estavam fazendo com ele. O salmista sabia que Deus era justo, que ele iria fazer com aqueles que tinham línguas mentirosas, lábios traiçoeiros, bebessem do mesmo veneno que eles estavam bebendo. Deus iria fazer com que as flechas fossem enviadas sobre eles e alcançando aquilo que deveria alcançar na vida deles. A pergunta é: quem faria isso? O salmista? De maneira nenhuma. Não era o salmista que iria lá e ia tomar satisfação. O texto diz, versículo 4, ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro. Castigará quem? A língua traiçoeira e os lábios, o quê? Mentirosos. Lembra? O salmista começa o salmo dizendo o quê? Eu clamo pelo Senhor. Ele entendia que isso não era ele que deveria resolver. Não era ele que teria que tomar satisfação. Não era ele que tinha que chegar até a pessoa: vem cá, por que você está falando isso? Primeiramente, ele deveria clamar ao Senhor, fervorosamente. Ele sabia que é o Senhor que iria responder aquilo que ele estava pedindo, ia responder na mesma medida do que estava acontecendo. O salmista diz: pois ele castigará com flechas afiadas, assim como toda mentira, toda falsidade alcança o coração daquelas pessoas a quem as pessoas estão levantando falso, assim também Deus faria com que essas coisas se voltariam contra eles. A segunda imagem que o salmista usa, ele diz: não só flechas afiadas, mas também como brasas incandescentes de sândalo. O que era o sândalo? O sândalo era uma árvore da época, em que a madeira dela, a madeira que ela gerava, era uma excelente madeira para fazer carvão. E quando ela era colocada ao fogo, ela entrava em brasa. Todo lugar que a brasa do sândalo encostava, queimava com alto grau, de queimadura. O salmista está dizendo isso, que quando nós colocamos diante de Deus pessoas que levantam calúnia contra nós, nos difamam, levantam qualquer tipo de falsidade contra nós, é o Senhor que irá pagar tudo isso. De que maneira? Levando sobre eles a mesma situação que estamos passando e fazendo com que aquilo que nos queima, nos traz dor, também traga sobre ele. A ideia de alguém que está peregrinando numa terra e que está acontecendo coisas com ele, mas ele não está pagando com a mesma moeda. Ele está se voltando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor. A resposta era a seguinte:
Sabe o que Deus dará a você, ó lábios mentirosos e língua traiçoeira, que espalha calúnia, provoca mentira, colocando fogo sobre todos? Deus lançará brasas incandescentes sobre você. Deus irá castigar na mesma medida que você tem causado o mal. Era isso que o salmista tinha entendido. Ele sabia que a língua era um órgão tão pequeno, mas que pode causar um mal tão grande, como diz Tiago, lá no capítulo 3 da sua carta, versículos 3 ou 6, ao ponto de incendiar todas as coisas. O salmista sabia que a única pessoa que poderia tratar isso era Deus, por isso ele clama ao Senhor, por isso ele pede para que o Senhor os livre, mas o Senhor não livra, o Senhor faz com que ele tenha uma outra perspectiva no meio onde ele está. O salmista, ele diz: me livra dessas pessoas mentirosas. E Deus talvez esteja dizendo para ele: de maneira nenhuma. Você vai ficar onde está e pense que um dia eu irei fazer justiça. Talvez não seja nesse momento da sua peregrinação, aqui e agora, mas no final de toda essa peregrinação, quando Cristo Jesus vier instaurar o seu reino, então ele haverá de retribuir com justiça todo o pecado que cometem contra você. Como peregrinos, irmãos, nós temos que entender que nem sempre a justiça de Deus acontece naquele momento. Como romeiros nesse mundo, nós temos que entender que Deus deve ser a nossa justiça, que nós não devemos pagar com a mesma moeda. O nosso consolo deve ser que existe um Senhor em que nós podemos colocar todas essas coisas diante dele. Os versículos 5 ao 7, o salmista, ele levanta um lamento, ele expressa o que ele está sentindo. O versículo 5, ele diz assim: ai de mim. E certamente, quando nós somos caluniados, pessoas levantam falso contra nós, ninguém diz assim: ah, que bom, isso está acontecendo. Geralmente nós falamos: poxa, Senhor, ai de mim, porque pessoas estão assim, dessa forma. Não faz mal fazer isso, não é errado dizer a Deus o que nós estamos sentindo. De dizer: Deus, olha, eu não estou muito bem, eu estou angustiado com isso. Senhor, isso está me causando algo como se eu estivesse enjaulado, quando eu estivesse acorrentado, encurralado, eu não sei o que fazer. Bem, até que eu sei o que eu devo fazer, mas eu não quero fazer dessa forma. A orientação do Salmo é: coloque diante do Senhor, clame ao Senhor. O salmista, ele, versículo 5, ele vai dizer assim: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. O interessante é que esses dois lugares que o salmista relata, tanto Meseque como Quedar, eram lugares distantes dele. Lugares em que o salmista não conhecia e povos que ele não tinha relação, eram povos hostis. Interessante que essa figura cai muito bem, porque como peregrino, por mais que nós estejamos em um lugar onde nós dizemos: bem, isso aqui eu conheço, mesmo assim esse lugar é um lugar hostil para nós. Ah, eu estou lá no meu trabalho, lá eu conheço todo mundo, mas é um lugar hostil, irmãos. Ah, eu estou lá na minha faculdade, todo mundo é meu amigo, mas assim mesmo ainda se torna um lugar hostil, onde pessoas podem levantar coisas contra nós. São lugares opostos da nossa esperança, da nossa convicção.
Por vezes essas coisas nos cansam. Olha o que diz o salmista no versículo 6. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam o quê? É como se alguém dissesse, Senhor, eu já estou cansado disso. Quase sempre essas coisas acontecem. De vez em quando alguém levanta alguma coisa, alguém diz alguma coisa, não são verdadeiros. E qual é a reação do salmista, versículo 7? Ele diz assim, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de quê? Os esforços que o salmista estava fazendo para ter paz não estava dando em nada. Ele vivia num ambiente hostil. Será que isso se parece com alguém nessa noite? Você vive num ambiente, você procura ter paz naquele ambiente, mas sempre tem alguém para lhe caluniar, falar alguma coisa contra você, levantar um falso testemunho. A nossa reação é, Senhor, me livra desses, me tira daqui, esse não é o meu lugar. Ainda mais que o salmista entendesse isso, mas ele ainda persevera. Ele diz, Senhor, eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, nesse lugar, eles só vivem falando de guerra. O salmista, ele mora ali no meio daquele povo, ele fala no meio daquele povo, aquele povo está lá buscando guerra com ele, ele está tentando promover paz. São pessoas de lábios mentirosos, são pessoas de língua traiçoeira. Ele entende que ele não tem como ser tirado dali, mas ele tem que passar por aquele lugar. Será que isso não se assemelha, por vezes, com a minha vida e com a sua vida? Que seria mais fácil a gente dizer, bem, Senhor, me tira daqui, me coloca em outro lugar e pronto, resolveu. Mas não é sempre assim. Não, também vamos resolver dizendo, bem, amanhã eu vou lá nessa pessoa que está falando tudo isso e vou falar umas boas verdades. Não é também assim. O salmista está dizendo, olha, na minha angústia, nisso que pesa, ele reconhece que essas coisas pesam sobre o coração dele. Ele não está dizendo, bem, isso está acontecendo comigo e eu estou dizendo, está tudo legal. Não. Mas ele diz, bem, Senhor, quando eu vejo isso, eu clamo ao Senhor e eu sei que o Senhor me responde. Eu sei que o Senhor tem como me mostrar alguma coisa, como lidar com essa coisa, porque eu sei que eu sou peregrino, eu sou um romeiro, eu estou só passando de romagem por esse lugar, eu não posso dar a resposta como todos dão. O meu caminho é outro. O lugar onde eu quero chegar é outro. Esse salmo, irmão, ele tem aplicações práticas para nós. E antes de nós fazermos uma aplicação prática, aquela aplicação quase comum que talvez você já esteja fazendo, dizendo assim, Senhor, eu sou como esse salmista. Por vezes me sinto acuado, angustiado, pessoas levantam mentiras contra mim. Mas antes de nós fazermos isso, eu queria que nós trocássemos de lado. Em vez de nós sermos o salmista, vamos pensar na possibilidade de talvez, em algum momento, nós sermos pessoas de lábios mentirosos e de língua traiçoeira. Será que às vezes eu e você, em algum momento, não temos sido responsável por isso que está acontecendo? Talvez em algum momento usando a internet para falar mal de alguém, criticando alguém, atacando alguma pessoa, ou até mesmo pessoalmente falando mal dessa pessoa, usando de fofoca, comentando o pecado dos outros, fazendo crítica. Então, antes de nós nos colocarmos do lado do salmista, acho que seria conveniente nós nos colocarmos do lado do mentiroso. Será que em algum momento, talvez, em alguma situação da vida, nós não estamos fazendo isso?
levantando falso contra alguém que talvez esteja nos perseguindo, e a gente diz assim, bem, agora também eu vou pagar com a mesma moeda. Não é verdade, mas eu vou falar. Às vezes usando até mesmo a internet para levantar uma falsa suspeita. Será que talvez nós não fazemos isso por vezes? Será que nessa noite nós não poderíamos ser honestos com Deus e perguntar a Deus, Deus, será que eu tenho sido instrumento de pecado para fazer isso no meio do seu povo? Levantar calúnia, falso, injúria contra alguém. Outra pergunta, Senhor, como nós temos utilizado a nossa língua? Como eu tenho utilizado o meu teclado quando eu estou lá no Facebook, na internet, lá em alguma rede social da vida? Como nós temos usado isso? Não são poucas vezes que situações são criadas no meio do povo de Deus que nós teimamos pela guerra e não queremos promover a paz. Ah, falou isso? Deixa eu responder. Ah, me disse isso? Ah, deixa eu mostrar aqui quem essa pessoa de fato é. E a maneira melhor de acabar com a paz é começar uma campanha de mentira, boatos e críticas. Era isso que o salmista estava sentindo. Era isso que ele estava dizendo, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Por quê? Porque existem pessoas que estão com lábios mentirosos e língua traiçoeira falando tudo daquilo que não é verdade contra mim. A pergunta é, será que às vezes nós não estamos fazendo isso? Antes de nós nos colocarmos no lugar do salmista, fizemos isso? Pensamos nisso? Então vamos agora inverter o lado. Agora nós somos o salmista. Talvez haja pessoas nessa noite que estejam passando por uma campanha de defamação, calúnia, mentiras. Aonde? Por vezes no trabalho, onde essas coisas se manifestam com muita facilidade. Talvez dentro da família, alguém dizendo, está vendo, meu primo, ele é assim, assado. Está vendo, é minha tia, mas ela é assim, ó. Está vendo, é meu irmão, ó, mas isso. E coisas que não são verdadeiras. Talvez hajam pessoas nessa noite que estejam assim, passando por um momento de defamação, calúnia, mentira, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Talvez isso esteja acontecendo em todas as áreas da sua vida. No ambiente onde nós vivemos. A pergunta que nós nos fazemos nessa noite é: como é que esse salmo nos ensina a lidar com essas coisas? Quando alguém mente contra nós, levanta algum falso, cria algum tipo de injúria. A primeira coisa que o salmista nos apresenta é que nós devemos clamar a Deus. Nós devemos buscar a Deus fervorosamente nessas coisas que causam angústia sobre o nosso coração. O versículo 1, o salmista diz: eu clamei pelo Senhor na minha angústia. Lembrar que Deus responde às nossas orações, que nem sempre Ele vai responder na medida que nós queremos. Muitas das vezes a nossa saída é: Senhor, tira essa pessoa de perto de mim, ou me tire daqui. Mas às vezes Deus pode nos responder, nos permitindo continuar naquele lugar e tendo respostas não na medida desse mundo. Essa era a situação do salmista. A oração dele é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Eu tento paz com eles, mas eles só querem guerra. Eu já estou cansado disso. E a resposta de Deus é: fica tranquilo.
porque a mesma medida que eles estão usando, Ele, o Senhor, usará contra eles. Deus não tinha tirado o salmista desse lugar, mas tinha dado uma nova perspectiva de como lidar com a situação. Talvez isso nos ensine muito, porque como peregrinos, irmãos, nós temos um caminho para ser percorrido. Nós não temos como desviar desse caminho. Nós não temos como buscar uma outra trilha. Talvez nós precisamos sim de aprender com Deus, de como andar nesse caminho, de como lidar com situações que se levantam contra nós, assim como Paulo faz. Quando ele percebe que existe algo que está atormentando ele, angustiando, e ele ora 3 vezes para que Deus tire aquele espinho da carne dele, como eu falei, não algo literal, mas algo figurado. Qual é a resposta de Deus para Paulo? Quem lembra? Ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nesse caminho de peregrinação, nem sempre, Deus vai nos mostrar uma nova trilha. Nem sempre. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Nem sempre Deus vai nos mostrar um novo caminho. Mas Ele vai nos ensinar de como lidar com essas coisas, de como confiar nele, de como buscar a Ele nesses momentos intensos, de como dizer, Senhor, isso está me angustiando, mas que o Senhor cuide dessas coisas. A minha oração é que o Senhor me livre dessas coisas, mas certamente o Senhor há de fazer o melhor. Assim como Deus deu graça a Paulo para que ele pudesse lidar com o espinho na carne dele, Deus também pode nos dar graça para que a gente saiba como trilhar nesse caminho de romagem, de peregrinação, de como nós podemos responder a essas situações que alcançam todos nós. E a resposta que eu encontro nesse salmo é que, unido a Cristo, nós podemos resistir a essas coisas. A resposta que eu encontro nesse salmo é que, se nós esperamos em Cristo, Ele pode nos dar graça para isso. A resposta que eu encontro nesse salmo é que, assim como Deus ajudou o salmista nesse momento de dor e angústia, Deus pode nos ajudar, irmãos. Qual é o caminho? Clamar ao Senhor no momento de angústia. Não pagar com a mesma moeda. Não dizer, bem, eu vou lá e vou resolver isso. Eu vou lá e vou dizer um montão de coisa. Não. É confiar em Deus. Dizer, Senhor, eu clamo por Ti na angústia da minha alma. E eu sei que o Senhor há de me responder. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, começamos hoje, Senhor, a nossa jornada. Começamos hoje, Senhor, a olhar para respostas, ó Deus, que talvez nós nunca tenhamos pensado, Deus. Nessa jornada, Senhor, o que nós carregamos é pesado, a mochila pesa sobre as nossas costas. Às vezes achamos, Senhor, que o melhor caminho é sair desse lugar, mudar para outro lugar, tentar outra coisa. E às vezes esquecemos de buscar a primeira solução, que é clamar ao Senhor. Esperar que o Senhor nos responda. Como peregrinos nesse mundo, Senhor, como forasteiros, como alguém que está trilhando um caminho de romagem, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que durante esses domingos o Senhor nos ensine
a como lidar com essas coisas que na trajetória dessa vida, nesse mundo, certamente irão nos alcançar. Nessa noite, Senhor, nós vimos a situação de mentiras que se levantam contra nós, mas às vezes pode acontecer, ó Deus, situações de dor, de angústia, de aflição, até mesmo de grande alegria, de como lidar como um peregrino e forasteiro nesse mundo. Nós te pedimos, ó Deus, que possamos ter, ó Deus, o mesmo sentimento que Cristo teve quando Ele diz: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita primeiramente a sua vontade. Obrigado pela Tua palavra em nós, ó Deus, nessa noite. Obrigado pela palavra que nos dá direção e vida. Abençoa-nos, ajuda-nos, ó Deus, a partir de amanhã também, que estaremos efetivamente voltando, ó Deus, a esse caminho de peregrinação, Senhor, de romaria, ó Deus. Estaremos trilhando, caminhando por lugares onde estudamos, onde trabalhamos, na nossa família. Senhor, não permita que a nossa resposta para situações que acontecem conosco seja a mesma resposta desse mundo, Senhor, que não é eterno, mas que nós possamos encontrar respostas no Senhor, através do Senhor e pelo Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos, Senhor, de todo mal, guarda a nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.